A membrana plasmática é uma estrutura formada principalmente por lipídios e proteínas que delimita as células vivas, sejam elas procarióticas ou eucarióticas, mantendo assim a existência de dois espaços, o espaço intracelular e o espaço extracelular. Eu sou Manuel Dias, professor de Ciências Fisiológicas do curso de Biomedicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E hoje iremos falar de membrana plasmática. A membrana plasmática, membrana citoplasmática ou ainda plasmalema tem a importante função de permitir de forma seletiva a entrada e saída de substâncias da célula. Esse conceito de seletividade da membrana plasmática está diretamente relacionado às moléculas que formam a sua estrutura, como por exemplo, proteínas, fosfolipídios, glicoproteínas, glicolipídios e colesterol. Os fosfolipídios apresentam-se na membrana celular na forma de bicamada, a bicamada fosfolipídica, que se organiza ou reorganiza de acordo com a afinidade à água. O fosfolipídio é formado por uma estrutura globosa, que a gente chama de cabeça do fosfolipídio. Essa cabeça do fosfolipídio, ela é hidrofílica, ou seja, tem afinidade à água. Então ela se volta em direção ao meio extracelular, por ter afinidade à água, e se volta a outra camada lipídio para o meio intracelular, porque tem afinidade à água. E a outra estrutura que compõe esse lipídio é a cauda hidrofóbica, que tem medo de água e, consequentemente, essa cauda ela se esconde entre as camadas lipídicas. Então eu tenho as cabeças voltadas para o meio extracelular e para o meio intracelular, e aí eu tenho as caudas que acabam se escondendo entre as cabeças desses lipídios. E fisiologicamente, porque é tão interessante ter essa ideia da bicamada lipídica e essa estrutura da membrana celular. O que nos interessa aqui é saber que nem toda substância no líquido extracelular consegue atravessar de forma livre a estrutura da membrana, o que traz essa seletividade. São pouquíssimas as substâncias que conseguem atravessar livremente a barreira da membrana plasmática, como por exemplo, o oxigênio e o gás carbônico. Esses dois gases conseguem atravessar essa barreira devido ao tamanho da estrutura. Então eles conseguem atravessar por difusão, livremente. Isso é importante exatamente para a troca gasosa que acontece lá no pulmão. Outras substâncias só vão conseguir atravessar a membrana plasmática porque tem afinidade a esses lipídios. São substâncias lipofílicas. Por exemplo, a tetraiodotironina, ou T4, que é um hormônio produzido pela tireoide. Temos também como exemplo de hormônio os hormônios derivados do colesterol, progesterona, testosterona, que são lipofílicos, que têm afinidade a lipídio e conseguem atravessar essa barreira com certa facilidade. Porém, várias substâncias do nosso organismo não conseguem atravessar essa barreira, como por exemplo a água. A água não tem afinidade a lipídio. Outro exemplo, a glicose. A glicose não tem como atravessar essa barreira lipídica sem a ajuda de outros componentes. Isso nos faz entender por que a membrana plasmática ela tem essa função de seletividade, porque muitas funções do nosso organismo estão relacionadas exatamente a essas propriedades da membrana plasmática, consequentemente, ela interfere em muitas funções fisiológicas. Outros componentes importantíssimos para a fisiologia da membrana plasmática são as proteínas. As proteínas que compõem a membrana plasmática exercem inúmeras funções fisiológicas. As proteínas que atravessam a membrana plasmática ou proteína transmembrana conseguem transportar íons, água, conseguem ativar outras proteínas no interior da célula através do segundo mensageiro. Já as proteínas que só flutuam, mas não atravessam essa membrana, pode estar relacionado, por exemplo, ao transporte através da membrana por difusão facilitada. Existem proteínas que estão relacionadas a funções associadas aos hormônios, proteínas que servem apenas de canal, permitindo a passagem de água, por exemplo, proteínas que servem de canais para permitir a passagem de íons, estando assim relacionados ao potencial de repouso e ao potencial de ação das células, proteínas que vão precisar da energia proveniente do ATP para executar suas funções, como por exemplo a bomba de sódio e potássio, proteínas que vão precisar da variação de corrente elétrica na membrana plasmática para executar suas funções, como por exemplo os canais de sódio e potássio voltagem dependentes, proteínas que vão precisar se ligar a cálcio, a sódio, a glicose, ou seja, inúmeros mecanismos fisiológicos não seriam possíveis de serem executados sem o funcionamento adequado dessas proteínas. O colesterol também pode fazer parte da estrutura da membrana plasmática e pode estar relacionado à passagem e, consequentemente, à função de algumas substâncias lipofílicas. Já as glicoproteínas e os glicolipídios presentes na membrana plasmática estão relacionados ao sistema imune.
no acoplamento ou ligação antígeno-anticorpo e também associada à nossa memória imunológica. Em resumo, sempre que vocês forem estudar a membrana plasmática, fiquem atentos a cada função das estruturas que compõem a membrana plasmática. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.